Heloísa, eu sou psicóloga, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma emoção que a gente não costuma admitir nem pra gente mesmo que a gente sente, que é a inveja. Eu vou me orientar por um artigo de revisão bibliográfica publicado em 2007, que é super relevante academicamente, tem como primeiro autor o psicólogo americano Richard Smith, que já tem décadas de trabalhos empíricos publicados nessa área. Então o que é inveja? Embora não exista só uma definição para inveja na literatura, dá pra gente conceber que, de maneira geral, inveja é uma emoção desagradável, acompanhada de sentimentos de inferioridade e hostilidade, em situações em que a gente percebe que uma outra pessoa, né, a gente se compara com outra pessoa e percebe que essa pessoa tem alguma qualidade, algum atributo, alguma coisa que eu não tenho, mas que eu gostaria de ter. A inveja é, por definição, um sentimento ruim. Mas se a gente esquecer um pouco a palavra inveja e se concentrar na definição que eu acabei de dar, por que a gente se comparar com uma pessoa e perceber que ela tem alguma coisa que eu não tenho e gostaria de ter, por que isso faz com que eu me sinta inferior a ela e sinta sentimentos de hostilidade dirigidos a ela? Uma maneira da gente explicar isso é que o que essa pessoa tem que eu não tenho, não tem consequências só pra ela, tem consequências pra mim também. Por que tem consequências pra mim também? Principalmente pelo jeito que a gente se organiza socialmente. Muito frequentemente a gente disputa uns com os outros, desde situações relacionadas a trabalho, em que de repente eu tô junto com outras pessoas aguardando uma promoção, né? Eu não sou a única pessoa em vista para ser promovida para um cargo, existem outras pessoas que potencialmente podem ser promovidas também, então ali isso gera uma situação de conflito, até situações em que a gente está disputando por atenção, que o recurso que está sendo disputado é a atenção de outras pessoas. Então, se eu percebo que uma pessoa tem uma característica ou alguma coisa que a coloca em vantagem em relação a mim, em obter acesso a situações ou coisas às quais eu quero ter acesso, isso pode me provocar alguns sentimentos desagradáveis. Lá no fundo, a inveja ela está relacionada a uma sensação de injustiça, mas essa injustiça ela não é legítima socialmente. Imagina que você trabalha numa empresa e você está aguardando ser promovido a um determinado cargo e não é só você que está aguardando, tem outras pessoas ali, potenciais candidatos para assumir esse outro cargo aí que é mais bem remunerado e tal. E aí você descobre que a pessoa que assumiu o cargo, que foi escolhida para assumir o cargo, ela visivelmente, perceptivelmente, ela não tem qualidades superiores às suas para assumir aquele cargo, ou seja, claramente não foi por mérito que ela foi escolhida e, na verdade, ela foi escolhida porque ela é parente do dono da empresa. Possivelmente você vai ficar muito indignado com essa situação. É uma situação que causa indignação, porque é uma injustiça que é socialmente legítima, né? Se você contar isso para outra pessoa, eu tava aguardando uma promoção, mas o cara escolheu lá a sobrinha do fulano de tal e ela não sabe fazer nada, ela não tem as qualificações necessárias para assumir o cargo. Isso gera um senso de injustiça que é legítimo socialmente. Para qualquer pessoa que você contar, a pessoa vai dizer que você tem razão de ficar revoltado. A inveja acontece no contexto em que você não foi escolhido e a outra pessoa que foi escolhida por mérito. A gente pode ficar revoltado porque a gente não teve as mesmas oportunidades que a pessoa teve de desenvolver as competências que ela tem, a gente pode ficar revoltado porque a gente não tem o talento que a natureza resolveu dar pra ela, a beleza que a natureza resolveu dar pra ela, mas socialmente esse tipo de revolta não é bem vista, não é aceita. E por que não é aceito? Porque assim como matar e roubar são comportamentos que podem colocar em risco a sobrevivência de uma determinada comunidade, né? Imagina, sai matando todo mundo, não dá certo. Eu senti inveja, considerando que a inveja pressupõe a sensação de que eu não tenho como conseguir aquilo que a pessoa tem e é acompanhada por um sentimento de hostilidade em relação à pessoa, se eu agir sobre esse sentimento, isso pode ter consequências que colocam em risco a integridade física da pessoa ou da propriedade dela. E essas são coisas que a comunidade precisa preservar. A gente costuma sentir inveja de pessoas com as quais a gente se identifica de alguma forma, pessoas que compartilham com a gente alguma característica. Então, é mais provável que a gente sinta inveja de alguém que tem o mesmo gênero que a gente, alguém que tem a mesma idade ou idade parecida com a gente,
alguém que pertence à mesma classe social que a gente. Quer dizer, é improvável que muita gente sinta inveja da família real inglesa, porque tá muito longe, né? Então, quando tá muito longe, às vezes a gente sente o que é admiração. Admiração pressupõe essa distância. A gente, que maravilha, mas a gente não chega a sentir, por exemplo, hostilidade. A hostilidade, ela tem a ver com uma certa proximidade e com algum grau de competitividade. Diferente da admiração, na inveja, eu sou capaz de me imaginar no lugar da pessoa. Eu sou capaz de me imaginar tendo aqueles atributos que a pessoa tem que eu não tenho e usufruindo das consequências que aqueles atributos poderiam produzir. Falando um pouco mais sobre a hostilidade, ela é bem adaptativa na medida em que ela me leva a fazer coisas que potencialmente podem reduzir a vantagem competitiva que essa pessoa que eu invejo tem em relação a mim. Os autores falam sobre um processo bastante interessante relacionado ao exercício da hostilidade, que eles chamam de transmutação. Então, a inveja, ela está relacionada a uma percepção, talvez, de injustiça que não é legítima socialmente. Então, eu não estou justificada socialmente a destratar uma pessoa porque ela é mais bonita do que eu, ou porque ela tem um talento que eu não tenho. Eu não posso fazer isso, né? Não é socialmente aceito. Por outro lado, eu posso fazer mal a uma pessoa se ela tem, por exemplo, alguns defeitos morais, né? Esses defeitos morais não são tão facilmente acessíveis ao escrutínio público, né? Eu posso, por exemplo, dizer que ela é mentirosa, eu posso dizer que ela é corrupta, que ela é mesquinha, que ela é mau caráter, que ela é ignorante. E eu posso fazer isso como? Por meio de fofoca, calúnia, difamação. Então, eu não vou agir de modo a tirar dessa pessoa aquela característica que eu gostaria de ter. Imagina, se for a beleza, eu não posso ir lá e retalhar a cara dela. Não posso fazer isso. Mas eu posso atribuir a ela alguns outros atributos, né, ou a falta desses atributos, que são socialmente considerados importantes e que supostamente eu tenho. Então, se eu a difamo, calunio, faço fofocas, né, em relação a essa pessoa, eu posso dessa maneira me colocar em vantagem, porque eu tiro dela, tento tirar dela algumas características socialmente desejáveis que eu tenho. Então a inveja, embora seja um sentimento muito comum, e eu diria que quase que inevitável em alguma situação, embora a gente não admita pra gente mesmo que sente, inclusive porque ela, por definição, é alguma coisa ruim, e se a pessoa já tá se sentindo inferiorizada, porque ela não tem uma coisa que ela queria ter, ela assumir pra ela que ainda por cima ela é invejosa, aquilo vai aprofundar o sentimento de inferioridade, então ninguém assume pra si mesmo. Então, apesar disso, apesar de ser muito comum, é extremamente complicado, tanto para quem sente quanto para quem é vítima de atos motivados por inveja. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe um like, deixe um comentário. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!